Artrópodes. Essa é a nossa aula de hoje, que fica na página 284 a 292. Os artrópodes é o filo dentro de invertebrados com o maior grupo de organismos quanto ao número de espécies. Estas estão nos mais variados ambientes, seja terrestres, aéreo, de água doce ou de água marinha, sendo formado por 5 importantes grupos: os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e os diplópodes. Esse filo possui algumas características em comum. O revestimento corporal ou seja, o exoesqueleto, que é o esqueleto fora do corpo, é formado por proteína e quitina. Eles realizam periodicamente troca de pele, que permitem seu crescimento. A pele abandonada recebe o nome de exúvia e a muda ela é chamada de equidise. É possível identificar a divisão do corpo em 3 grandes segmentos: a cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem apêndices articuláveis, ou seja, pernas com articulação. Por isso que eles têm esse nome, artrópode. Podes significa pés e artro, de articulação. Sistema circulatório é aberto, ou seja, o sangue circula fora dos vasos sanguíneos, passando por cavidades chamadas hemocélios. Os artrópodes não possuem grande quantidade de células glóbulos brancos e vermelhos, não possuem. Então, esse sangue é conhecido pelo nome de hemolinfa. Nos crustáceos e nos aracnídeos, o sangue contém um pigmento respiratório chamado hemocianina, que carrega gases respiratórios. Os artrópodes são dioicos, ou seja, sexos separados, macho e fêmea. Nas formas terrestres, a fecundação é interna e nas formas aquáticas, geralmente é externa. Os insetos são os responsáveis pela polinização da maior parte das plantas. Muitos estão relacionados com a transmissão de doenças, como, por exemplo, a transmissão da malária, da dengue. Alguns provocam prejuízos econômicos, como os gafanhotos, que destroem as lavouras. Esses animais possuem estágio larval e passam por metamorfose. Metamorfose é mudança, transformação. Na cabeça existe um par de antenas e um par de olhos. O tórax dos insetos possui 3 pares de patas e 1 ou 2 pares de asas. Os insetos que não possuem asas, como as traças, são chamados de ápteros. E os que possuem um par de asas são os dípteros. Os que dispõem de 2 pares de asas são os tetrápteros. A respiração é traqueal, ou seja, as traqueias, que são o órgão que comunica o corpo do inseto com o meio externo através de poros chamados de espiráculos, localizados no tórax e no abdômen. O sistema digestório é completo, ou seja, vai desde a boca até o ânus. A excreção é feita por estruturas chamadas tubos de Malpighi. Essa estrutura retiram os resíduos das cavidades corporais e jogam no intestino. Possuem fecundação interna, com deposição de ovos pelas fêmeas fora do corpo. Insetos como borboletas, abelha, mosca, formigas e besouros, eles possuem metamorfose. Então, essa metamorfose é completa. Elas passam pelo estágio de ovo, larva, pupa e forma adulta. Já os insetos como gafanhotos, baratas, cigarras, libélulas e percevejos possuem metamorfose incompleta. Nestes, os insetos passam pelo estágio de ovo, ninfa e forma adulta. A ninfa passa por sucessivas mudas, trocas de exoesqueleto até atingir a forma adulta. Existem ainda alguns insetos que não sofrem metamorfose. Esses insetos possuem desenvolvimento também chamado de ametábulo. É o que ocorre com as traças. Elas não possuem asas em nenhum estágio de seu desenvolvimento. Não ocorre grandes transformações. A forma jovem é semelhante à forma adulta, só que menor. Ao sair do ovo, a traça se parece com um animal adulto através de várias mudas e até atingir a forma adulta. Os crustáceos são artrópodes caracterizados por formar uma carapaça rígida com seu exoesqueleto. Eles possuem 2 pares de antenas na cabeça, diferentes dos outros artrópodes. A maior parte vive no ambiente marinho, mas existem algumas espécies de água doce. O camarão, o siri, a lagosta, o tatuzinho de jardim e os caranguejos são seus representantes. Seu corpo é dividido em cabeça e tronco, sendo o tronco formado por tórax e abdômen. Na maioria das espécies, existe ainda algumas espécies que
O tórax e a cabeça são fundidas formando o cefalotórax. Eles possuem sistema digestório completo, desde a boca até o ânus. As trocas gasosas dos crustáceos são bem diversificadas. E agora nós vamos falar sobre os aracnídeos. Possuem 8 pernas, né, ou 4 pares de pernas, e o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. As aranhas, escorpiões, ácaros e os carrapatos são os exemplos de representantes dessa classe de artrópodes. Esses grupos também se caracterizam por possuir apêndice na região frontal do corpo. Os apêndices em forma de pinça são chamados pedipalpos, e os apêndices menores são chamados de quelíceras. Os pedipalpos, eles possuem diversas funções, entre elas a função sensorial. As quelíceras possuem principalmente a função na captura de alimentos. Os aracnídeos são classificados em vários grupos, dos quais daremos destaques para os araneídeos, e os escorpionídeos e os acarinos. Os araneídeos possuem as aranhas como representante. Essas possuem estruturas diferentes dos demais aracnídeos, tais como a presença de pedicelo, que é uma estrutura que separa o cefalotórax e o abdômen, a presença de fiandeiras, né, que são apêndices que tecem a seda, fazem o fio, né, da teia da aranha. Tem a presença de aguilhão, que é a estrutura nas quelíceras, por onde é eliminado o veneno. A aranha é o seu maior representante, né? Os escorpionídeos são representados pelos escorpiões, e diferente dos demais animais de sua classe, eles possuem estrutura como ferrão, que são os pedipalpos. Já os acarinos são representados pelos ácaros e os carrapatos. Esses animais possuem cabeça e tórax e o abdômen fundido. E muitas espécies possuem o corpo revestido por uma carapaça. Os aracnídeos, eles podem ser carnívoros, na maioria, né, alimentando-se de pequenos artrópodes, e alguns são parasitas, como é o caso do carrapato. Assim como os crustáceos, os animais são dioicos, sexos separados, macho e fêmea, e possuem fecundação interna. Os escorpiões, nos escorpiões, a transferência de espermatozoide ocorre através de pacotes chamados de espermatóforos. A maioria dos aracnídeos possui desenvolvimento de ovo fora do corpo da fêmea, ou seja, são ovíparos. Porém, os escorpiões e alguns ácaros são vivíparos, ou seja, o ovo se desenvolve no interior do corpo da fêmea. Além disso, a maioria não possui estágio larval. Diplópodes e quilópodes são artrópodes que possuem uma grande quantidade de pernas, em geral 2 pares de patas em cada segmento do tronco. Seu tronco é formado por vários anéis. Nós estamos falando dos diplópodes, tá? Também são dioicos, com fecundação interna, e ovíparos. Os quilópodes, assim como a classe anterior, possuem um grande número de pernas, sendo, em geral, um par de pernas por segmento do corpo. Seu corpo é segmentado e achatado, dividido em cabeça, tronco e tronco longo. Os diplópodes, eles são representados pelo piolho de cobra, que nós chamamos de gangolo, e os quilópodes pelas centopeias, ou seja, as lacraias.